Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Certo, amores? Então vamos para a nossa aula de hoje, dia 9 de janeiro de 2020. Certo, então vamos começar fazendo a correção da nossa última atividade. Ficou aí 2 páginas para nós corrigirmos, né? Fazer a correção. Primeiro vamos corrigir o 9º, que está na página 192. Tem uma charge aí para a gente observar. E ele pergunta o seguinte: o que é que você vê na imagem? Então, na imagem a gente vê um homem que está dentro de um carro. Ele pede para o frentista que enche o carro dele com boatos de mensagem do aplicativo de celular. E é isso que o frentista faz, tá? Na letra B, que crítica social essa charge apresenta? Bem, a charge ela critica o fato de muitas pessoas basearem as suas escolhas, sair falando muitas coisas baseado nos boatos e nas notícias falsas que elas recebem pelo aplicativo, tá bom? A letra C, ele pede para você pesquisar quais os boatos foram disseminados nessa época e se elas se relacionam com a charge, tá? Uma resposta pessoal. Na letra D, qual a relação pode ser estabelecida nessa charge com os textos lidos? E a letra E, se você acha que essa onda de notícias falsas por aplicativo, ela ainda existe, tá? E explicar o porquê. Todas essas aí são pessoais. Ok, então, agora a correção da página 193 e 194, exercício 1, 2 e 3. O primeiro, ele pergunta o seguinte. Tem uma citação de Joseph, que ele diz assim: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Com base nessa citação, você pode se verificar quão grave pode ser a disseminação da fake news. Você concorda com essa citação? Em sua opinião, que situações na vida das pessoas, se contada 1000 vezes, podem se tornar uma verdade? Tá? Essa aí é uma resposta pessoal aí. Vocês mesmos vão dar essa resposta. E para você, o que é verdade e o que é mentira? Resposta pessoal também, tá? Lá no terceiro tem outra charge e a letra A pergunta o que é que você vê na imagem. Então, na imagem ela está mostrando que ao fundo tem uma construção parecida com uma ponte que está apoiada em pilastras e tem bases sólidas, bases fortes, né? Que a gente vê que não sai dali. E se estende a palavra verdade nessa ponte. E à frente tem um aglomerado de blocos que está quase caindo um em cima do outro, derrubando a palavra mentira. Na letra B ele pergunta: qual a crítica social é possível a gente fazer a leitura aí nessa charge? A crítica que ele faz é de que a verdade tem bases sólidas, ela sempre se mantém em pé, e a mentira ela não se sustenta em base nenhuma, que em qualquer momento ela pode desmoronar, tá? A letra C. Que frase poderia resumir a imagem da mentira? Né? Aí vocês, é uma resposta pessoal, vocês podem ver uma frase que pode combinar com essa imagenzinha da mentira. Tipo, dizendo que a mentira, ela desmorona como um bloco de um baralho de carta, ou como um tijolo solto, sem cimento. Aí vocês veem aí. A letra D. Qual imagem representa as iniciativas do professor Estevão do projeto do Colégio em Ourinhos e por quê? Então, qual dessas duas imagens se assemelha com aquela história que nós lemos lá do professor de Ourinhos? A imagem que mais se assemelha com ele é o projeto do professor Estevão, pode ser apresentado pela estrutura sólida lá da ponte, combatendo as mentiras que são instáveis. E ele pergunta a letra E, qual a imagem também representa a iniciativa da revista Época em apresentar um guia de checagem de fatos e por quê? Assim como o projeto do professor, a revista Época também ela apresenta ferramenta aos leitores para derrubar as bases que não têm sustentação. Então, ela se assemelha aí à estrutura sólida também, ok? Ok, então vamos com o nosso conteúdo, vamos estudar aqui, relembrar mais um pouco de oração subordinada substantiva, tá? Primeiramente, oração que tem verbo, tá bom? Oração subordinada são as orações, aquelas orações que exercem função sintática uma sobre a outra, ou seja, uma oração depende da outra para poder ter sentido. Dependendo da função que elas desempenham,
As orações subordinadas, elas podem ser de 3 tipos: substantiva, adjetiva ou adverbial. A que nós iremos estudar agora é a oração subordinada substantiva, tá? Oração subordinada substantiva são aquelas que desempenham o papel de substantivo dentro da frase. E elas podem ser substantiva de sujeito, ter a função sintática de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Na aula de hoje nós vamos estudar 3 delas, tá? A oração subordinada substantiva subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Bem, então a oração subordinada substantiva subjetiva é aquele que exerce o valor de sujeito da oração principal. Ela é o sujeito da oração principal. Exemplo: é fundamental que você chegue antes da reunião. Nós temos aí 2 orações, né? Porque nós temos aí 2 verbos. Qual é o verbo, tia? O verbo ser, que aí é fundamental, o ézinho é o verbo ser. E o verbo chegar, chegue antes da reunião. Então, nós temos 2 orações. Qual é a oração principal? É fundamental. É a oração principal. A oração subordinada é a parte que diz que você chegue antes da reunião. Se ela tivesse sozinha, separada, ela não teria sentido. Então, ela precisa da oração principal para ela ter sentido. Então, ela é subordinada substantiva, porque ela tem um valor de substantivo, e é subjetiva, porque a oração principal dela ela tem o valor de um sujeito. Então, vai perguntar, o que é fundamental? Que você chegue antes da reunião. É fundamental que você chegue antes da reunião, tá? Então, a oração principal aí é a palavra é fundamental, a oração é fundamental. E a subordinada substantiva subjetiva, que você chegue antes da reunião. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembrando que a direta, ela não necessita de preposição, tá bom? Então, ela é aquela que possui o valor de um objeto direto do verbo da oração principal. Exemplo: desejo que vocês sejam felizes. Desejo é uma oração. Que vocês sejam felizes é outra oração. Para essa parte que vocês sejam felizes ter sentido, ela precisa da primeira, que é desejo, tá bom? Então, a oração principal, desejo. E a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que vocês sejam felizes. Tia, por que ela é objetiva direta? Se você for olhar no verbo, se você perguntar deseja o quê? Que você esteja feliz. Ela é direta ou indireta? Ela é direta porque ela não necessitou de preposição. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva de indireta, ela é aquela que necessita de uma preposição, tá? Ela precede aí com a preposição. Possui o valor de um objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciada por preposição. Olha aí. O gerente precisa que tudo esteja em ordem. O gerente precisa é a oração principal, que tudo esteja em ordem, oração subjetiva, substantiva, e ela é objetiva indireta. Por quê? Ela precisa de uma preposição. O gerente precisa de quê? De que tudo esteja em ordem. Então, ele necessita aí de uma preposição, tá? Então, ela é uma objetiva indireta. Agora, pessoal, responda os exercícios do 1º até o 5º, que estão aí na página 194, 195 e 196. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.